A gente fez o contato aqui com a Câmara Municipal de Palhoça para ter um espaço para a gente fazer essa reunião e expor, né, um pouco desse programa que a Defensoria Pública está lançando e o que ele pode contribuir, eventualmente, com a rede aqui de Palhoça. E não imaginávamos assim que estaríamos também num espaço tão solene, né? Então, normalmente a gente está assim, às vezes, numa roda de conversa um pouco mais né, horizontal, enfim, mas achei ótimo e espero que a gente consiga conversar também, né? O objetivo aqui hoje, meu, já vou me apresentar também, e da Bárbara, que trabalha comigo, é a gente explicar um pouco o que a Defensoria Pública tem feito em termos de atendimento e assistência à mulher em situação de violência, qual que é essa atuação, qual que é a diferença com relação à atuação de outros serviços, de outros atores da rede, e divulgar também esse programa aqui, que é o Defendê-las, que aqui em Palhoça também pode ser acionado, né? Mas a gente quer também conhecer vocês e tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, né? Trocar também os contatos para que a gente possa melhorar, né, eventualmente, a prestação desse serviço e realmente nos colocar à disposição, né? Então, eu vou fazer uma fala inicial, explicar, né, o motivo pelo qual a gente veio aqui hoje, também passo depois a palavra para a Bárbara, que faz parte da equipe que está executando esse programa, e depois eu deixo também a palavra em aberto para vocês, né? O objetivo também é que vocês possam tanto daí de onde vocês estão, ou se quiserem vir aqui também, né, se apresentar, tirar eventuais dúvidas, falar que trabalho que exerce aqui dentro da rede de atendimento à mulher em São José. Desculpa, gente, essa semana a gente está em São José e Palhoça, ontem eu estava em Anitápolis, amanhã a gente está em Biguaçu, então eu já estou trocando aqui em Palhoça. E, enfim... Mas, então, né, eu quero agradecer inicialmente a presença de todas e todos vocês, né? Vou me apresentar. Meu nome é Anne, eu sou defensora pública do Estado de Santa Catarina desde 2013, então, desde que a Defensoria Pública começou os seus trabalhos em Santa Catarina. A Defensoria começou em 2013 aqui no Estado, né, as atividades da Defensoria, eu sou do primeiro concurso. Tenho, então, 13 anos de atuação, eu já fui defensora pública em Concórdia, em Blumenau, em Lages, e, né, já há alguns anos, há mais de 10 anos, eu estou aqui em Florianópolis também. Sou daqui de Florianópolis, sou formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz aqui minha graduação, terminei aqui também o meu mestrado, também junto com a Bárbara, na Federal de Santa Catarina. E, desde 2018, eu atuo com assistências jurídicas mulheres em situação de violência em Florianópolis, junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar da capital, né? E, no âmbito da Defensoria Pública, assim, só para vocês entenderem um pouco, né, a gente tem um núcleo de Defensoria Pública aqui em Palhoça, né, um núcleo que trabalha, né, de defensores e defensoras que trabalham aqui na comarca, em uma série de áreas, né, principalmente aí direito de família, infância e juventude, criminal, execução penal, fazenda pública, civil, enfim, porque a Defensoria Pública, né, claro, a gente não teve ainda a oportunidade aqui de eu saber de onde vocês são, espero que vocês depois possam também se apresentar, mas talvez algumas e alguns de vocês não tenham tido uma atuação próxima com a Defensoria, mas só para realmente explicar, né? A Defensoria é essa instituição que vai prestar assistência jurídica gratuita para quem não tem condição de contratar uma advogada ou um advogado, né? Então, seja uma pessoa que é pobre, então ela precisa ter esse acesso à justiça facilitado, né, por um servidor, uma servidora pública. As defensoras e os defensores são formados em direito, fizeram um concurso público, foram aprovados e atuam, então, assim, entre aspas, como advogado ou advogada de pessoas que a gente fala que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente fala, não é só necessariamente a pessoa pobre, porque existem outras vulnerabilidades que a Defensoria Pública vai atender, independente, às vezes, da renda da pessoa, né? Então, hoje, o que é a Defensoria Pública em Santa Catarina? É uma instituição ainda muito pequena, né, muito nova, está, né, instalada em só 26 comarcas hoje do nosso Estado, claro que são, né, das maiores comarcas do Estado, então atinge um número grande de pessoas, mas é um local, a gente fala que a Defensoria ela tem autonomia, né, porque ela não o sistema de advocacia dativa que a gente tinha em Santa Catarina, né, para pessoas pobres, em processos judiciais, né, que daí um juiz nomeava um advogado, uma advogada, e ainda faz, né, onde não tem defensoria, nomeava um advogado, uma advogada para atuar em favor daquela pessoa naquele processo, e depois aquele advogado ou advogada recebia honorários do Estado, né? O Estado pagava ali para aquela pessoa, mas para o profissional, mas a pessoa usuária, né, para ela o serviço era gratuito.
A Defensoria Pública tem um viés diferente, porque ela é uma instituição que ela é criada, os servidores e as servidoras públicas que trabalham na Defensoria atuam exclusivamente com pessoas em situação de vulnerabilidade, é uma atuação exclusiva. Então, por exemplo, eu, enquanto defensora pública, não posso atuar fora das minhas funções de defensoria, sou proibida por lei, né? E dentro da Defensoria, a Defensoria é uma instituição de portas abertas para prestar orientação jurídica para pessoas em situação de vulnerabilidade, independente da necessidade de entrar com ação na justiça ou não. Às vezes a pessoa busca a Defensoria só para tirar dúvidas sobre os direitos dela, só para saber quais são esses direitos, para conversar. Então, pode ter esse viés só de orientação, pode ser um viés, por exemplo, olha, uma comunidade que buscou a Defensoria, isso acontece muito lá na capital, né? Porque está sem acesso à luz, está sem acesso à água, ou está sob risco de despejo, uma determinada ocupação, que tem mães, que tem crianças, que tem idosos, enfim, busca a Defensoria para, olha, nós precisamos continuar nesse território, nós precisamos de acesso à luz, acesso à água, e, às vezes, não é necessário entrar com uma ação na justiça, às vezes é necessário sentar com a prefeitura, sentar com a secretaria ali competente, enfim. Então, a Defensoria sempre tenta resolver as questões que são trazidas para nós de forma extrajudicial, então, sem a necessidade de entrar com uma ação na justiça. Inclusive, por lei, né, a gente precisa priorizar a resolução administrativa, digamos assim, e, se for necessário, entrar com uma ação judicial, né, se for realmente indispensável. E é com essa tônica, nesse mesmo contexto, que a gente atua em favor de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E esse é o nosso tema de hoje, não só porque a gente está no mês de agosto, e é o Agosto Lilás, né? Vocês sabem, quem trabalha com isso, né, sabe que o mês de agosto é um mês assim, de muitas atividades relacionadas à violência doméstica e familiar, porque é o mês do aniversário da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha faz aniversário no dia 7 de agosto, foi sexta-feira passada, e esse ano completando 20 anos, né? A lei é de 2006. Então, nesse ano, a gente está fazendo uma série de... A gente está vendo aí uma série de balanços sobre os 20 anos da lei, o quanto ela foi efetiva, o quanto ela, enfim, ou não foi, né? Mas são essas discussões sobre o legado da Lei Maria da Penha. Um dos legados da Lei Maria da Penha é dizer, né, que toda mulher em situação de violência, isso está lá no artigo 28, tem direito de acessar os serviços da Defensoria Pública. A Lei Maria da Penha ela dá uma importância grande para a Defensoria Pública, ali, seja no artigo 8º, que fala de diretrizes de política pública, seja quando vai falar sobre os direitos das mulheres e vai dizer, olha, a mulher que está em situação de violência doméstica tem direito de acessar os serviços de assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública ou de outros serviços de assistência jurídica gratuita. E por que esse artigo é importante, né? Porque ele está dizendo assim, qualquer mulher que esteja em situação de violência doméstica, independente da renda dela, né, mas por conta da vulnerabilidade que vem da violência, tem direito de ter acesso a um serviço prestado pelo Estado, então uma política pública, de orientação jurídica. Não é assim, né, que a gente, né, às vezes a gente fala que a gente atua no atendimento à mulher em situação de violência. Então vocês fazem medida protetiva, vocês fazem pedido. Sim, medida protetiva é uma das alternativas, é uma das possibilidades, né? Mas a questão do assessoramento jurídico é mais amplo do que isso, porque muitas mulheres buscam a Defensoria, eu falo lá da capital, né, a Bárbara pode falar um pouco aqui do Defendê-las, que atua no estado inteiro. Muitas mulheres buscam a Defensoria para ter informação sobre os direitos mesmo. Depois ela vai pensar se ela quer uma medida protetiva, se ela vai na delegacia, qual é o caminho que ela vai. Mas, às vezes, ela quer saber, olha, isso que eu estou sofrendo dentro da minha casa é violência doméstica? Aplica a Lei Maria da Penha? O que é essa medida protetiva? Que medidas que eu posso pedir? Será que, nesse caso, né, muitas mulheres, às vezes, nos buscam e falam, olha, eu não quero que ele seja preso, eu não fui na delegacia porque eu morro de medo dele ser preso, porque é meu filho, é meu neto, é meu pai, é meu avô, é meu, né, sabe, não sei o que vai acontecer com ele, é o pai dos meus filhos, enfim, não fui na delegacia. Eu quero saber, se eu for, ele vai ser preso? Se eu for, depois que eu registro um BO, o que acontece? Né? Ou depois que eu peço uma medida protetiva, o que acontece? Ele vai ser preso se descumprir? Que medidas são essas? Quais são as minhas obrigações? Então, às vezes, tirar dúvidas sobre os direitos é aquilo que a mulher precisa naquele momento. E isso é uma política de enfrentamento à violência contra a mulher, porque acontece com muita frequência de uma mulher buscar, por exemplo, a Defensoria Pública, assim como busca advogadas, enfim, né, a OAB, para perguntar, olha, eu posso sair de casa ou isso vai configurar abandono do lar?
E aí eu vou perder os direitos à metade da casa, a pensão alimentícia, enfim, né, a guarda dos meus filhos. E, às vezes, ela precisa simplesmente ser orientada de que não, ela pode sair de casa, ela pode pegar os filhos, ela pode pegar os documentos, ela pode ir para a casa da mãe dela. Às vezes, ela até tem para onde ir, mas não sai por medo de perder direitos no âmbito da família. E, às vezes, com isso, com essa informação, ela já consegue reorganizar a vida dela. E, olha, não, eu vou para a casa da minha mãe, de lá eu vou pedir o divórcio, de lá eu vou pedir a medida protetiva, enfim. Ou, às vezes, a mulher já tem a medida protetiva, mas precisa de orientação sobre e agora? Depois que eu pedi a medida, olha, fui lá na delegacia, registrei um BO e pediram para mim a medida de afastamento do lar, de proibição de contato e proibição de aproximação, que normalmente são as medidas emergenciais que se pede na delegacia, né, que a polícia vai pedir. Mas, às vezes, existem outras medidas, às vezes não, né, existem outras medidas que a lei prevê e que exigem um atendimento jurídico mais especializado para entender, não, mas a senhora também precisa de uma medida de restituição dos seus bens, né, que ele está apreendendo indevidamente, ele precisa de uma medida de suspensão de procurações, de auxílio aluguel, de matrícula prioritária dos filhos, de afastamento remunerado do trabalho. Tudo isso é medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, e ainda que não fosse, a gente poderia pedir, porque a lei fala que ela só traz exemplos de medidas, a gente pode criar. A medida protetiva ela nada mais é do que uma providência que a gente pede do judiciário para tentar garantir, resguardar, né, a segurança daquela mulher, né, naquele momento, seja a segurança patrimonial, a segurança física, sexual, psicológica. Né? Então, a gente pode pedir qualquer coisa. É uma forma facilitada de acessar o judiciário, né, porque a mulher pode ir pessoalmente, não precisa de advogado, não precisa de advogada, não precisa de defensora, mas, quando tem o assessoramento jurídico, é muito mais fácil, porque daí ela entende o que ela pode pedir. Né? Então, assim, essa é a grande função e a grande importância da assistência jurídica gratuita. É a mulher saber que, olha, ela pode ser atendida por uma advogada ou uma defensora pública de forma gratuita, tirar as dúvidas que ela tenha, antes de ter buscado outro serviço, ou depois de já ter buscado outro serviço, e, de fato, se for o caso, pedir a medida protetiva, acompanhar a medida que ela pediu, ou ser encaminhada para outros serviços da rede, né, socioassistencial, de saúde, enfim, do município. Quando a gente fala, então, né, nesse serviço que a gente presta de orientação jurídica e assessoramento jurídico, não é só, né, porque algumas pessoas falam, mas a mulher pode pedir a medida protetiva pelo site do CEAV e do Tribunal de Justiça. Que bom, e ela pode mesmo. E ela pode registrar boletim de ocorrência pela delegacia virtual também, sem sair de casa. Existem serviços que a mulher pode acessar virtualmente, né, e pedir auxílio. Mas a gente sabe que uma coisa é a mulher, na casa dela, pedir uma medida protetiva por um site, preenchendo um formulário. Outra coisa é a mulher ter a oportunidade de conversar e ter um atendimento com uma defensora pública, com alguém que foi capacitada para isso, que é especializada, só atua com isso, que teve uma formação, teve uma capacitação, e, a partir disso, ela entender quais são as medidas que ela precisa, ou se ela não precisa, né, ou quais são os caminhos que ela quer adotar. A gente, quando fala em assessoramento jurídico, a gente prestigia muito a autonomia da mulher. Né? Então, a orientação, a informação para que ela saiba quais são os direitos dela e ela possa, né, enquanto protagonista do processo de ruptura do ciclo da violência, definir quais são as melhores estratégias para o caso dela, para romper a violência no caso dela. Porque, quando a gente fala em violência doméstica, às vezes a gente sempre pensa numa coisa muito específica, né? Uma mulher que apanha do marido, violência física e tal. Isso é um aspecto da violência doméstica. Mas a gente sabe que tem a violência doméstica. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é bem significativo, da avó que criou um neto e, às vezes, esse neto, já adulto, passou a, enfim, sumir com as coisas da avó em casa para vender, para comprar, enfim, né, às vezes uma situação de dependência química, está comprando droga e tal. Então, assim, ou um neto que se apropria do benefício assistencial da avó, do LOAS, enfim, né, do BPC. Isso é violência patrimonial. Essa avó não necessariamente vai buscar a delegacia, vai acionar, né, a polícia militar para vir atrás desse neto e tal. Essa avó pensa milhões de coisas desse neto, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de tratamento, que é uma questão que ela vai resolver. Às vezes, ela precisa de assessoramento jurídico para entender que isso é violência, que ela pode pedir uma medida de proteção, se ela quiser, né? Mas, diante das informações sobre os direitos dela, ela pensar qual é a melhor estratégia para aquela situação. Às vezes, ela não quer afastar o neto do lar, às vezes, ela não quer afastar o filho do lar. Né? Então, a gente tem que entender as especificidades de cada situação para, de fato,
dar condições para que essa mulher consiga romper um ciclo da violência. E a gente tem essa convicção de que informação sobre os direitos é uma das bases dessas condições para a mulher conseguir romper o ciclo. Então, assim, cada um de vocês da rede, né, tem a sua função, o pessoal dos CRAS, dos CREAS, né, da assistência social, da saúde, da segurança pública, enfim, tem a sua função dentro dessa rede de amparo para a mulher em situação de violência. E, pela Lei Maria da Penha, a Defensoria Pública tem essa função muito específica de assessoramento jurídico, de estar à disposição dessa mulher para tirar dúvidas que ela tenha, se for necessário ajuizar alguma ação, ou então simplesmente orientá-la sobre os direitos dela, encaminhá-la para outros serviços da rede. Diante desse cenário e dessa obrigação que nós temos enquanto defensoria, a gente se deparou com uma situação aqui no Estado, que é o fato de não haver defensoria pública especializada de assistência à mulher na maioria do Estado. Então, na maior parte das cidades do Estado, esse serviço não existe, prestado por nós. Então, diante das nossas limitações também, nós somos poucas defensoras e defensores públicos no Estado, a nossa equipe também é muito enxuta, a gente criou esse programa que hoje a gente vem divulgar também para vocês e tirar eventuais dúvidas que tenham, que é esse que está aqui, divulgado aqui para vocês, que é o Defendê-las. A gente vai distribuir também para vocês esse material, eventualmente, se quiserem afixar o cartaz em serviço, enfim, distribuir esse folder. Posteriormente, a gente pode enviar mais material também virtual ou físico, que é a possibilidade da gente oferecer esse assessoramento jurídico, esse atendimento jurídico gratuito, de forma virtual, por videoconferência ou por telefone, como a mulher se sentir mais segura. Ela pede esse atendimento pelo site da Defensoria. Se ela está sendo atendida, eventualmente, pelo CRAS, pelo CREAS, a Rede Catarina tem encaminhado muitas mulheres para esse atendimento. Então, às vezes, poxa, a Polícia Militar atendeu essa mulher e orientou. Olha, se a senhora precisar de orientação jurídica, a gente tem na comarca o convênio com a OAB por Elas, a senhora pode ir sexta-feira na delegacia, mas também existe o serviço da defesa. É uma alternativa, porque o serviço virtual, claro que a gente sempre prioriza o presencial, onde a gente está instalado presencialmente. O atendimento presencial é muito importante, mas tem mulheres que preferem o atendimento virtual, seja lá por qual motivo. Porque ela não precisa sair de casa, porque ela pode fazer usando o celular dela, porque ela pode fazer, às vezes, no trabalho, porque ela pode fazer no ônibus. A gente já teve, assim, a Bárbara até depois pode confirmar, atendimentos assim feitos nos mais variados lugares. Às vezes, a mulher falou que foi ao mercado e fez o atendimento por telefone na rua. É muito diferente. A gente sabe como é que é o atendimento da Defensoria hoje, da Defensoria Pública. A pessoa tem que chegar cedo, tem que pegar senha, tem que voltar à tarde, porque há uma demanda muito grande para pouca gente, e muitas dessas mulheres se sentem desestimuladas de pegar uma senha de manhã, voltar à tarde, perder um dia para conseguir um atendimento jurídico, enfim. Então, esse programa que a gente criou é uma equipe que a Defensoria destacou, só formada por mulheres. A Bárbara é uma das representantes aqui, mas temos a Defensora Pública Luísa, que hoje não pôde estar presente, que faz os atendimentos virtuais, que atua só com isso. Às vezes as pessoas têm essa preocupação de que mas a Defensoria Pública também faz a defesa dos réus. Sim, existem equipes da Defensoria Pública que fazem a defesa criminal de pessoas acusadas de crimes, mas não é a mesma equipe. Assim como são também advogados e advogadas que fazem a defesa dos réus e, às vezes, fazem a defesa da mulher, não são os mesmos profissionais. Então, não precisa ter a preocupação de que mas a equipe depois vai fazer a defesa do agressor. Não. Cada equipe tem a sua atribuição, e a equipe que faz assistência à mulher só faz assistência à mulher, e está capacitada para isso, formada só por mulheres. A gente tem, inclusive, uma formação continuada, que a gente se reúne de 2 em 2 meses para trocar informações sobre casos, boas práticas, teses de atuação, protocolos de atuação que a gente tem no âmbito da Defensoria, para que esse atendimento seja o mais humanizado possível. E como é que funciona muito objetivamente, aqui, antes de eu passar a palavra para a Bárbara? Usando esse QR Code, o QR Code que está aqui nos folders também, ou entrando no site da Defensoria, a mulher ou qualquer pessoa da rede, às vezes a assistente social lá do CRAS, ou do CREAS, enfim, olha, essa mulher precisa de uma orientação jurídica sobre essa situação que ela está sofrendo. Pode entrar junto com a mulher ali no site da Defensoria, preencher esse formulário, são ali os dados da mulher, o telefone e tal. A equipe entra em contato, se for possível, no mesmo dia, enfim, normalmente está sendo no mesmo dia que a equipe entra em contato, se não,
imediatamente no dia seguinte para fazer esse atendimento, né? Então, o atendimento é feito por videoconferência. Se a mulher precisar, ela pode fazer por telefone, pode fazer por WhatsApp, enfim, conversar com a defensora pública, tirar qualquer dúvida que ela tenha sobre aquela situação. Se for necessário, já se pede a medida protetiva dali, porque hoje não tem necessidade de ter boletim de ocorrência, ou de ter ido à delegacia, ou de ter buscado a polícia para ter uma medida protetiva. A delegacia ela é uma das formas de se buscar uma medida protetiva, mas não é a única. Isso está na Lei Maria da Penha, né, desde 2006, mas recentemente ela teve uma alteração para deixar isso muito claro. A medida protetiva é uma ação autônoma. A própria mulher poderia ir ao fórum e pedir, claro que com o assessoramento jurídico fica mais fácil, né, dela entender quais são as implicações de uma medida. Então, a medida já pode ser pedida no mesmo dia. A medida protetiva é sempre pedida de forma virtual, né? Hoje o judiciário funciona só com processos virtuais. A mulher pode enviar a documentação também por via de e-mail, por via de WhatsApp, né? Não há nenhuma necessidade do atendimento físico, se ela não puder fazer esse atendimento físico. Se ela já tiver uma medida protetiva, a defensora pode se habilitar nesse processo e ficar como advogada dela ou procuradora dela no processo, acompanhando esse processo, né? Então, isso é uma prerrogativa que a defensoria tem e, às vezes, informar essa mulher, olha, né, teve um descumprimento de medida protetiva, teve tal sanção que foi aplicada e tal. Então, de fato, a mulher ter uma defensora habilitada no processo para atuar ao seu favor depois que a medida foi deferida. A medida protetiva ela pode ser mudada a qualquer tempo. Então, a mulher pediu lá na delegacia o afastamento do lar. Daqui a 3 meses ela falou, olha, eu preciso também que ele me devolva os bens que ele pegou, ou eu preciso do auxílio aluguel, ou eu preciso, enfim, né, de um acolhimento em casa-abrigo. Claro que não precisaria da mediação jurídica para esses serviços, mas é importante ter uma equipe de referência para orientar essa mulher sobre como fazer, seja quando for necessário, né, que isso seja informado no processo ou que seja simplesmente articulado com a rede. Então, assim, desde que esse serviço foi criado, né, a gente teve uma divulgação assim, bem grande, né, seja pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário editou uma circular por meio da Corregedoria Geral de Justiça para todos os magistrados e magistradas da violência doméstica para incluir esse QR Code nos mandados de intimação de medida protetiva. Simplesmente falando, olha, você agora tem uma medida protetiva, se você quiser orientação jurídica da defensoria, você pode acessar e pedir esse atendimento. Muitos magistrados e magistradas já incorporaram, né, aos mandados, alguns não. Mas, de todo modo, né, a imprensa fez uma cobertura grande sobre esse serviço e muitas pessoas entraram em contato com a gente com dúvidas. Mas quando que a gente pode encaminhar? Que mulheres que a gente pode encaminhar? E aí a gente realmente veio para tirar essas dúvidas. E aí, né, até em São José, né, perguntaram para nós na segunda-feira, mas qual que é a diferença com relação ao serviço do OAB por Elas? O que a gente responde com relação a isso? Pela Lei Maria da Penha, é direito de qualquer mulher ter o atendimento jurídico da defensoria. Se ela preferir o atendimento, né, do OAB por Elas, porque vai ser presencial, porque ela já estava lá na delegacia e a advogada estava lá e ela prefere tirar as dúvidas ali com a advogada, são alternativas que ela tem, e quanto mais alternativas, melhor. Porque a gente teve casos de mulheres que foram atendidas aqui que não conseguiam sair de casa, porque achavam que, né, esse autor da violência estava rondando a sua casa e preferiram o assessoramento jurídico virtual, né? Então, via QR Code e tal, foi feito o atendimento no mesmo dia, foi pedida a medida protetiva no mesmo dia e foi deferida a medida no mesmo dia. Então, é uma alternativa a mais. A Defensoria Pública é a política pública de assistência jurídica gratuita adotada no nosso país, né, pela nossa Constituição Federal, onde a gente não tem defensoria. As parcerias, né, com as advogadas, com os advogados, são fundamentais para garantir essa orientação jurídica, mas a gente, dentro das nossas limitações, tem tentado oferecer para todas as mulheres esse serviço, porque é nossa obrigação, né? Então, até estava falando lá em São José também, cada órgão, né, da rede de atendimento tem a sua função, tem o seu papel. No âmbito da defensoria, a gente faz parte da rede e a gente precisa oferecer esse serviço. Então, a gente está tentando fazer da melhor forma possível. E o retorno que a gente está tendo das mulheres está sendo muito positivo em termos de conseguir o atendimento de forma rápida, desburocratizada, que normalmente é uma reclamação que se tem com relação ao atendimento da defensoria, de ser muito burocratizado, de exigência de muitos documentos, de muito tempo para atendimento, enfim. Aqui não se exige comprovação de renda, seja lá qual for a renda da mulher, ela pode ser atendida, né?
e a orientação jurídica é direito de todas que estejam em situação de violência doméstica. Então, a gente conta aí também com a divulgação de vocês, junto aos serviços. A mulher está precisando de orientação jurídica, está precisando entender, às vezes, ela está insegura se ela vai na delegacia ou não, ela está insegura, não, né, a gente escuta muito, né, eu registrei o BO e não aconteceu nada, só registrei, estou aqui, o BO é uma folha de papel, nada mais aconteceu. E aí, às vezes, alguém precisa explicar para ela quais que são os próximos passos, o que vai acontecer, por que não aconteceu nada, quando que ele seria preso, ou se ele não vai ser preso, enfim, por que não foi, ou quando é que seria. Então, perceberem que precisa de assessoramento jurídico, podem também oferecer para essa mulher o atendimento virtual da Defensoria. Ele está sendo feito, assim, no máximo, com 1, 2 dias é feito o atendimento, se é com urgência, é feito no mesmo dia, né? Porque é, de fato, né, a gente fala, né, o atendimento da Defensoria é um atendimento com o advogado. Não é urgência ou emergência, não é... Se a mulher está sofrendo a violência naquele momento, o cara está lá batendo na porta ali, quer entrar, ela vai acionar a polícia. Né? A polícia que vai se deslocar até lá, que é o atendimento de emergência. O atendimento jurídico já é quando a mulher respirou. Né? Ela respirou e ela... Bom, agora eu quero entender quais são os meus direitos. Né? Então, mas está sendo feito com muita celeridade, a equipe ainda está conseguindo, né, fazer... no máximo no dia seguinte, esse atendimento, e tem sido muito efetivo. A gente tem dados aí, tem 5 meses esse programa, e a gente tem aí mais de 800 atendimentos registrados iniciais e de retorno, sendo que é um programa que precisa de divulgação. Se não for divulgado, a mulher não sabe que existe. Né? Então, a gente está vendo que ele tem aumentado cada vez mais nesse mês de agosto, assim, realmente está explodindo os atendimentos, mas continuam sendo muito efetivos e muito céleres. Né? E, para tirar uma última dúvida que eu acho que sempre vem, né, antes de passar a palavra para a Bárbara falar um pouquinho sobre como é que tem funcionado, quem é a equipe, né, enfim, com relação ao escopo de atuação. Essa atuação dessa equipe é orientação jurídica, então, tirar dúvidas da mulher sobre os direitos, encaminhamento para a rede de atendimento, então, se é necessário encaminhar essa mulher para o CRAS, para o CREAS, para a Unidade Básica de Saúde, enfim, a equipe entra em contato com a rede local, né, para tentar agilizar esse atendimento, fazer com que ele seja mais... saber, olha, que horas que ela pode ir amanhã, com quem que ela fala, enfim. E, né, para demandas... ajuizamento de medida protetiva, acompanhamento da medida protetiva durante todo o período em que ela tiver, mas para outras demandas jurídicas. Então, assim, a mulher quer pedir uma indenização pelo dano moral, ela quer pedir a fixação da guarda dos filhos, a execução dos alimentos, da pensão alimentícia. Para essas demandas, aí a equipe do Defendê-las não realiza, né, essas iniciais de família ou cíveis, mas vai encaminhar, né, para o núcleo regional da Defensoria Pública, no caso aqui de Palhoça, né, que existe um núcleo regional para isso, tentando encaminhar com a maior celeridade possível para que a Defensoria Pública da comarca ajuize essas ações de uma forma célere, né, com o encaminhamento dos dados, dos documentos dessa mulher. Então, ao menos, ela tem esse primeiro atendimento e o encaminhamento para o núcleo regional para outras ações que não sejam referentes à violência doméstica e sim relacionadas a direito de família, enfim. Né? Nosso objetivo é que, daqui a algum tempo, né, a nossa equipe seja ampliada e a gente consiga fazer o ajuizamento das ações de família, divórcio, guarda, pensão, enfim. Né? É um programa que existe no Estado inteiro. Hoje a gente não tem pernas para todas as ações, né? Mas... para tudo que está relacionado com a violência doméstica e com a medida protetiva, sempre podem acionar o programa para qualquer mulher também aqui da comarca de Palhoça. Né? Então, eu vou ficar aqui à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham, né? Quando que pode encaminhar, se pode, possibilidades de parceria também. Mas eu vou chamar a Bárbara aqui rapidamente, só para, né, eventualmente, só expor, porque a Bárbara tem acompanhado aí esses atendimentos, né, e esses pedidos de medida protetiva que a gente tem feito, inclusive muitos aqui de Palhoça, né, a gente recebe muitos formulários de Palhoça, para ela explicar mais ou menos como é que tem acontecido essa dinâmica e alguns exemplos de casos, né, que vocês já atenderam, de medidas, né, que protocolizaram ou de orientações que deram, só para vocês terem uma ideia de, basicamente, qual é a função desse programa. Então, Bárbara, se tu puderes só contribuir, e depois a gente abre a palavra para vocês também ficarem à disposição para falarem, tirarem dúvidas e também exporem o trabalho de vocês aqui dentro da rede em Palhoça. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Bárbara, como a doutora Anne já falou. Sou assessora jurídica na Defensoria Pública, já trabalhei como residente
com a doutora Anne, no Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. E, atualmente, eu estou no programa Defendê-las. Tive a honra de estar ao lado da defensora Anne, construindo esse projeto desde o ano passado. E, bom, vou contar um pouco, né, complementar a fala da defensora Anne. Como funciona o nosso fluxo de atendimento do Defendê-las? A gente tem, no site da Defensoria Pública, um formulário em que a mulher, abrindo ali defensoria.sc, no site, vai aparecer um banner em que ela clica nesse banner e redireciona para o formulário. Esse formulário também pode ser acessado por outra pessoa que tenha conhecimento e que tenha divulgado esse serviço à mulher, e pode preencher junto com ela, inclusive se ela está na delegacia ou se ela está no CRAS, no CRES, num posto de saúde, alguém que possa auxiliá-la. Geralmente, elas vão à defensoria buscar esse atendimento à mulher em situação de violência doméstica, e lá eles não atendem, não possuem essa especialização, então alguém da triagem da defensoria presencial pode preencher com elas também. A mulher preenchendo ali os dados dela vai ter nome completo, endereço residencial, a idade, enfim, telefone, né, um meio de contato, que é muito importante, porque nós vamos contatá-la por esse meio de contato. E, assim que chegar o formulário dela, vai ter um pequeno relato. Assim, ela pode querer ser breve ou pode querer explicar, ali com limite de caracteres, mas é sempre muito bem sucinto, falando violência psicológica, quando que foi, né? Às vezes colocam as datas, assim, e a gente recebe esse formulário que alimenta automaticamente uma planilha que nós temos no nosso sistema ali da defensoria, e também chega pelo nosso e-mail. Então, nós somos notificadas ali desse formulário que chega, e quando nós vamos avaliar, ler esse relato, a gente já vê o que dá para fazer, mas, imediatamente, a gente consegue já chamar ela e oferecer um atendimento, né, explicar ali os nossos serviços, como a doutora falou, orientação jurídica, pedido inicial de medida protetiva, acompanhamento da medida protetiva já deferida, notificar, né, informar o juízo um eventual descumprimento de MPU, e essas orientações referentes à guarda dos filhos, suspensão de visitas, extensão da MPU aos filhos, e situações de divórcio, como ficariam os bens, né, para a mulher ficar mais esclarecida sobre os direitos dela. Então, muitas das vezes, né, como a gente chega a essa demanda junto, que é muito vinculada à violência doméstica, nós encaminhamos ela ou a defensoria competente, se há, na cidade em que ela reside, ou então buscar o fórum do Tribunal de Justiça para ter um advogado, uma advogada dativa nomeada para conseguir fazer todas essas ações necessárias, né, de divórcio, dissolução de união estável, guarda, alimentos, enfim. Essa mulher respondendo a gente, né, retornando, nós sempre perguntamos se esse contato pertence a ela, se ela está em segurança, para saber se o agressor, né, não está ali também sob domínio do celular dela, e para a gente conseguir, né, ter realmente essa confirmação. Então, ela confirmando, nós já informamos que somos a Defensoria Pública, do programa Defendê-las, que nós recebemos o breve relato dela, que sentimos muito, né, bem acolhedora a nossa recepção, né, nosso atendimento. E, então, a gente vai perguntar, já possui a medida protetiva, já registrou o boletim de ocorrência? Se não tem problema, a gente pode fazer diretamente aqui a MPU inicial. Se tem decisão judicial, a gente pede para enviar para nós avaliarmos se tem ali alguma medida a mais que ela queira solicitar. Então, feito todas essas triagens, digamos assim, nós agendamos um atendimento virtual por vídeo com a defensora pública. A maioria das vezes é realizado por vídeo, as mulheres dão sempre um jeito, né, no horário que ela puder, está disponível, às vezes é no intervalo do trabalho, às vezes é na casa, ou às vezes ela acontece de solicitar o atendimento quando o agressor não está em casa, por medo de acontecer alguma coisa com ela, ou então ela faz na rua, já aconteceu da mulher fazendo ponto de ônibus, e a gente faz o que for possível. Já aconteceu também de mulheres que, infelizmente, né, não, por conta da questão da classe social, elas não têm ali o acesso à leitura, à fácil escrita, então nós fazemos atendimento por telefone, né, tudo por áudio também, para ela ter um fácil entendimento a esse acesso.
E às vezes ela não sabe também entrar no link da chamada de vídeo, então o jeito mais fácil seria fazer por telefone, né, que a maioria das pessoas já sabe. Então, recentemente a gente também teve um atendimento assim, que foi feito, deu tudo certo, né? A gente faz o possível para a mulher conseguir ser atendida e tirar todas as dúvidas sem nenhuma dificuldade de acesso. Feito isso, a mulher, né, vai relatar ali o que ela quer, nós vamos explicar o que pode ser feito, o que a gente pode fazer, o que a gente não consegue fazer, encaminhar, né, para o que for necessário ali. Às vezes, ela não quer nem a MPU, ela é uma questão mais de enviar para o CRAS, para o CREAS, né, ou às vezes é só o divórcio, então, como a gente não faz, nós encaminhamos também, e tirar todas as dúvidas dela, né, prestar todas as orientações jurídicas. Feito isso, a gente, então, vai explicar, né, para ela o que vai ser feito, pede para ela assinar alguns documentos ali, para a gente conseguir se habilitar no processo jurídico, né, o processo ali no sistema do EPROC, em que a gente vai conseguir habilitar a MPU, vai conseguir fazer toda a assistência dela, né, informar tudo no processo. E, feito isso, nós vamos, então, informar se foi deferido, se foi indeferido, a gente vai explicar que pode recorrer, caso seja indeferido, vai fazer tudo possível. Também, depois disso, a mulher ela pode continuar mantendo o contato com a gente, né, perguntando ali, tirando dúvidas. Às vezes, ela se arrependeu da medida protetiva, ou viu que não era mais necessário, e ela quer retirar, então entra em contato com a gente, nós marcamos um atendimento, conversamos com ela, explicando a situação, né, que pode acontecer, se ela realmente se sente segura. Nós servimos como atuantes, né, defensoras da vontade da mulher, da autonomia da mulher. Então, nós explicamos tudo, deixamos tudo ciente, mas, no final, é ela quem vai decidir, é ela quem sabe o melhor para ela mesmo que deve ser feito. Deixa eu pensar, que tem bastante coisa. Bom, acontece muito também como eu comentei, mulheres precisarem de auxílio aluguel, né, essas situações de aluguel social. Nós também conseguimos solicitar isso através do juízo, né, como a questão também de alimentos provisórios, se a mulher dependia daquele agressor, a gente consegue pedir, né, comprovando ali a dependência financeira. Então, nosso atendimento é bem complexo, é bem amplo. Muitas das vezes, infelizmente, a gente não consegue tratar no processo da medida protetiva, mas nós conseguimos encaminhar ela, por exemplo, para falar o que deve ser feito caso ela queira denunciar o agressor por um estupro que aconteceu durante o namoro, durante o casamento, e vai explicar que essa é uma ação penal diferente do processo da medida protetiva. A questão também do prazo da medida protetiva, nós explicamos e sempre solicitamos ao juízo em que seja ali determinado o prazo indeterminado, de acordo com o entendimento do Fonavide, e a mulher apenas, o que o juízo pede é uma manutenção, ali, uma justificativa para manutenção, se a mulher vê necessidade, e a gente sempre entra em contato quando, né, precisa fazer esse pronunciamento. Elas também nos enviam ali, mostrando por que seria necessário manter. Muitas falam, eu me sinto mais segura, ele parou de incomodar, deu tudo certo, ele até, inclusive, se tornou um melhor pai, ele está pagando a pensão certinho. Acontece muito também das mulheres não quererem informar um descumprimento, porque isso faria com que ele pudesse ser preso, e isso atrapalharia no pagamento da pensão alimentícia. Então, nós sempre pensamos o que seria melhor para a mulher, o que ela tem mesmo a vontade. Então, a gente acredita que esse é o diferencial do atendimento do Defendê-las, que a gente presta, de fato, essa assistência jurídica qualificada à mulher, que a Lei Maria da Penha coloca ali, né, como a defensoria, uma das instituições, né, que podem auxiliar nessas questões. E, bom, nosso fluxo é bem intenso, ainda mais com as divulgações, mas, como a doutora Anne falou, nós temos 5 meses aí, então a divulgação sempre tem que ficar voltando e permanecendo muito, muito atuante, muito presente, principalmente nesses municípios próximos da capital, na Biguaçu, São José, Palhoça, porque, infelizmente, também, nos últimos meses, já vimos notícias de feminicídios, né? E a gente está tão perto, a capital está tão perto aqui dos municípios da, né, Grande Florianópolis,
E a gente quer chegar nessas mulheres, né? Entender por que ela não sabia, não conhecia do programa, se ela já tinha uma medida protetiva, se não tinha por quê, não aconteceu, não foi informada. Então, por isso que a gente faz questão de estar aqui hoje, né, falando com as redes de atendimento, trocando essas ideias, trocando mesmo, né, essas informações, que é muito importante. E eu acredito que eu tenha dado um geral assim, de tudo, mas é muita coisa para lembrar, então fiquem à vontade para nos perguntarem sobre. Nós temos esse material físico, que eu vou distribuir agora para todas vocês, e também temos o material digital. Então, no final, podem me chamar, pegar meu contato, que eu encaminho todos os materiais digitais, e me coloco à disposição para todas as dúvidas. Eu acredito que é muito importante a gente ter esse diálogo. Eu vi que tem uma pergunta, pode falar. Meu nome é Karina, eu sou assistente social, e no momento eu estou como gerente do CREAS Centro, né? E a minha dúvida, para entender um pouquinho melhor, como que se dá na prática a solicitação da medida protetiva por vocês? Por qual motivo? A gente, né, tem conhecimento que a medida protetiva não precisa do registro de boletim de ocorrência contra a mulher. Porém... Dá para cá? Porém, quando a mulher ela vai na delegacia para solicitar a medida protetiva, dependendo do relato que ela faça, ela vai estar verbalizando ali os crimes que ela sofreu. E tem crimes que, a partir do momento em que o agente ele escuta o crime, ele é obrigado a fazer o boletim de ocorrência. E a partir do momento que ele faz o boletim de ocorrência, há uma verificação enquanto crime, e a pessoa vai ser notificada e vai se abrir ali uma investigação para uma possível, enfim, verificação e desdobramento do crime que ele cometeu, né? E aí, concomitantemente, vai fazer o processo da solicitação ali da medida protetiva. Como a gente atende famílias ali no PAEF, mulheres vítimas de violência, muitas, há situações em que elas não querem registrar o boletim de ocorrência por conta do desdobramento enquanto segurança dela. E a gente sabe que o BO, ele não é, a medida não está vinculada ao BO, mas a partir do momento que ela vai na delegacia, por questões das leis do agente, ele é obrigado a fazer. E isso gera ali esse medo. Então, o medo que ela tinha de não fazer, pedir a medida protetiva, não precisa do BO, mas a partir do momento que vai e ela é obrigada a fazer porque é procedimento da delegacia, o medo que ela tinha lá no início cai por terra, porque a pessoa vai ser informada sobre o BO que ela registrou, né? E aí, quando vocês fazem, dentro do programa, a solicitação de medida, o que isso na prática gera? Para essa mulher, é diferente esse procedimento pelo fato de ser feito pela defensoria? Porque isso é algo que a gente precisa, quando atende a mulher, a explicar sobre isso, para que ela tenha ciência do desdobramento e o entendimento da lei em relação à não realização ou a realização do BO, enfim, né, sobre a questão da medida, sabe? Eu resolvi subir aqui porque eu acho que a tua pergunta foi tão boa que permite que a gente explique um pouco mais sobre o papel de cada órgão, cada instituição dentro da rede de atendimento à mulher em situação de violência. Porque, de fato, é exatamente isso como tu colocasse... Desculpa o teu nome. Karina, perdão, Karina. Se a pessoa vai na delegacia, o boletim de ocorrência vai ser registrado, porque a delegacia existe para isso, né, para registro de ocorrência policial e pedidos de medida protetiva, que é uma atribuição que a Lei Maria da Penha colocou para a delegacia. Olha, registrou o BO, se for o caso, né, já pede a medida protetiva, se a mulher assim solicitar, ela preenche ali o formulário e a medida é solicitada. Mas ela não tem como ir à delegacia só pedir a medida protetiva, o boletim de ocorrência vai ser registrado. Então, assim, o que é importante a gente entender, né? A tua pergunta traz algumas reflexões que a gente faz, né? Quando a Lei Maria da Penha vai falar, a Lei Maria da Penha ela é muito mais do que uma lei penal. Na verdade, ela não é uma lei penal, né? Ela não é uma lei. Se a gente for ver a lei lá em 2006, ela não trouxe nenhum crime. Ela não criou nenhum crime. Ela não criou crime de violência doméstica, que não é crime, né? Não existe o crime de violência doméstica. Ela vai falar de isso é importante porque assim, nós que somos do direito, a gente tem essa visão e acabamos colonizando todos os outros saberes com essa mesma visão de que violência doméstica é um crime. E aí, então, é a denúncia e é a sanção penal, é a prisão, é a pena.
A Lei Maria da Penha ela vai falar que violência doméstica e familiar é um contexto familiar, doméstico, de relação íntima, de afeto, em que direitos dessa mulher estão sendo violados. Pode configurar um crime previsto lá no Código Penal ou não. Pode ser uma ameaça, pode ser uma lesão corporal, pode ser um feminicídio. Esses crimes estão previstos em outra lei, que é o Código Penal, que traz todos os crimes que existem no nosso país, né? Mas a lei ela vai dizer, olha, crimes que ocorrem nesse contexto têm que ser lidado, né, com rigor, não pode ir para, né, juizado de pequenas causas, juizados especiais criminais, não pode reverter em cesta básica e tal. Mas a lei ela reconhece a complexidade da situação de violência e dá várias respostas. Uma das respostas é a resposta penal, é a sanção penal, é a delegacia, é fazer o registro, né, daquele crime junto à polícia, né, para que o autor seja processado criminalmente e venha a cumprir uma pena. É uma das respostas possíveis. Mas a lei vai falar que, bom, existe a porta de entrada, tudo bem, existe a porta de entrada da assistência social, existe a porta de entrada da unidade básica de saúde, existe a porta de entrada da defensoria pública. Não necessariamente a segurança pública vai ser sempre a porta de entrada da rede. Então, por isso que até a lei teve essa alteração para deixar isso bem claro. Não necessariamente a mulher tem que ter buscado a polícia antes de buscar outros serviços da rede. Então, ela pode pedir a medida protetiva independente de ter ido à delegacia ou não. Então, assim, o que isso significa? Significa que, assim, em palavras simples, a mulher que quer a responsabilização criminal daquele autor, ela se enxerga como vítima de um crime e ela quer que ele seja punido pelo crime que praticou, ela busca a delegacia de polícia, ela registra o boletim de ocorrência e lá já vão ser pedidas as medidas protetivas. Se essa mulher está numa outra situação que ela não está se enxergando como vítima de um crime, ela não quer assim a responsabilização criminal, ela quer sair de casa e ter o auxílio aluguel. Ela quer sair de casa e ter a colocação, ficar numa casa-abrigo, né? Enfim, né? Uma política de abrigamento. Talvez mais para frente ela esteja preparada para fazer uma denúncia criminal, mas ela não está naquele momento. Porque o agressor... A gente tem milhões de complexidades, vocês que são do PAEF, ou que coordenam ali a função do PAEF, sabem muito mais do que nós, que as situações de violência muitas vezes são sutis, muitas vezes é uma coisa que está lá há 20, 30 anos acontecendo, às vezes é um irmão, às vezes é um avô, às vezes é um pai, e às vezes essa mulher, o que chega para nós com frequência é uma mulher falar, olha, não quero que ele seja preso, eu só quero que a violência pare. Só quero que ele vá embora, quero que meu ex-namorado me esqueça e siga a vida dele. Ou então, né, uma frase clássica, não quero prejudicá-lo, eu só quero que ele suma da minha vida. Essa mulher que fala isso, e não tem nenhum problema, porque cada uma tem seu motivo, né, naquele momento para não querer prisão ou não querer prejudicar, é o meu neto, é o meu irmão, é o meu pai, é o meu avô idoso, que é o autor da violência. Essa mulher, pela lei, ela tem outras alternativas se ela não está preparada para ir numa delegacia. Ela pode buscar, em tese, pela lei, ela poderia ir até o fórum, no cartório da vara do juizado, pedir medida protetiva no sentido de, olha, eu quero que ele seja proibido de se aproximar de mim, ou eu quero que ele devolva minhas coisas, eu quero que ele seja obrigado a apagar toda e qualquer foto íntima que ele tenha minha no celular. A gente vê hoje muita ameaça de vou exibir fotos íntimas que eu tenho e tal. Então, assim, em tese, ela poderia pedir ela própria. Claro que isso é muito difícil. Que mulher que vai lá no cartório da vara e fala, eu quero medidas protetivas, né? Mas ela pode pedir com a advogada, se ela tiver, e ela pode pedir com a defensoria. O que é o pedido da medida protetiva pela defensoria? Ela fez o atendimento ali com a defensora e pensou, olha, eu preciso, então, da medida de... Porque, às vezes, né, na delegacia, a pessoa registra o boletim de ocorrência, o fluxo da delegacia é muito corrido. Tem milhões de outras coisas acontecendo, milhões de outros boletins de ocorrência sendo registrados, e ela acaba saindo sempre com as mesmas medidas, que é aquelas medidas emergenciais que, às vezes, não são específicas para o caso dela, que é afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação, às vezes suspensão de visita do filho quando não tem nem filho. Porque é um modelo padrão que a pessoa preenche na correria para proteção imediata, né? Mas, às vezes, depois ela vai chegar na defensoria e vai falar, olha, nem precisava de afastamento do lar ou proibição de contato, que ele nem mora aqui. Ele faz a ameaça lá ele está lá em Curitiba e me ameaça pelo celular. Ele diz que vai exibir minhas fotos, ele está com as minhas coisas, ele está com os meus itens de trabalho. Ele não chega perto de mim, eu nem precisava dessa medida aqui. E, de fato, né, só um atendimento jurídico mais
digamos assim, com mais calma, que não é o atendimento na delegacia, nem tem que ser, né, que vai identificar essas outras demandas. Então, quando a gente pede a medida protetiva a partir do atendimento jurídico, ela não vai para a polícia. A mulher não buscou a polícia, ela não foi. A gente não precisa ter boletim de ocorrência policial. Muitas das mulheres que pedem medida protetiva com a gente nunca pisaram o pé na delegacia, não foram, né? A gente tem hoje dispositivo expresso da Lei Maria da Penha falando que a medida protetiva é uma ação, é um processo judicial autônomo, não precisa ter inquérito policial, não precisa ter boletim de ocorrência policial. Hoje está assim, tá expresso na lei, foi uma alteração recente. Não precisa ter processo crime, não precisa ter sentença condenatória. Então, assim, talvez, porque a gente tem que ver, assim, eu vi, por exemplo, lá em Florianópolis, só para dar um exemplo para vocês, a gente atua muito com as mulheres acolhidas na Casa Abrigo lá de Floripa. E teve uma época que a Casa Abrigo exigia boletim de ocorrência para a mulher ser acolhida no abrigo, né? E aí a gente foi trabalhando um pouco isso, até com a ajuda da doutora Nayara Branquer, que é a juíza de direito lá, de falar, olha, cada serviço, abrigo é um serviço dentro da tipificação nacional do SUAS, é assistência social. Não se exige que tenha ido na segurança pública para um serviço da assistência social, assim como não se exige que tenha ido para a segurança pública para assistência jurídica gratuita, que é um direito que a pessoa tem independente. Então, assim, faz parte da nossa atuação aqui falar assim, ó, olha, é importante a senhora ir na delegacia, porque a questão da responsabilização criminal dele, ele ser processado, ele eventualmente ser preso, se for o caso, só com registro de boletim de ocorrência, né? Então, olha, esse aqui é o contato, esse aqui é o endereço da DPCAM, a senhora pode ir, ou da DEAN, enfim, né? Agora que a gente tem, pode ser online, pode ser. Então, o nosso papel é conscientizar da importância do registro de ocorrência policial. Mas se ela não quiser fazer, a gente pede a medida protetiva independente. Aí, como é que a gente faz? A gente pega, pela lei, né, só o relato da mulher é suficiente, porque o relato da mulher perante a defensora é a mesma coisa como ela ter feito o relato da mulher, o relato dela na delegacia, né? O BO é o relato da pessoa, não tem ali, pode não ter nenhuma prova, né? Então, o relato que ela fez perante a gente vai para o pedido da medida protetiva, como um atendimento que a Defensoria fez. A gente preenche o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é um formulário do Conselho Nacional de Justiça para pedidos de medida protetiva, um formulário unificado no Brasil inteiro, em que a gente pergunta para essa mulher, às vezes, outras questões de violência que, às vezes, ela não verbalizou espontaneamente. É um formulário que meio que avalia o risco que ela está correndo, foi feito por especialistas e tal. Então, por exemplo, esse formulário, daí a gente pergunta, olha, ele, por acaso, já disse que ele já ameaçou se suicidar em alguma vez? A senhora já ouviu isso? Ele já tem perguntas assim, ele já maltratou animais de estimação? Ele já maltratou outras mulheres? Ele já maltratou crianças? Então, assim, é um formulário que tem ali, acho que umas 20, 25 perguntas, que são especialistas elaboraram, porque mostra assim, olha, se ele já fez isso, se ele já agrediu o cachorro, se ele já disse que vai se matar, ou tem uma pergunta específica que é, vocês recentemente estão tentando se separar? Você anunciou que quer se separar? Porque tem dados mostrando que no primeiro ano após o anúncio de que, olha, quero me separar, o risco, inclusive de feminicídio, é muito alto, né? Porque normalmente é nesses momentos em que a mulher resolve mostrar que tem vontade própria, que tem autonomia, né? Que daí, às vezes, esses companheiros, enfim, olha, se não for para ser minha, não vai ser de mais ninguém, né? Então, aquele comportamento de posse, de propriedade. Então, a gente preenche esse formulário e o pedido da medida protetiva vai com o relato dela sobre a violência que aconteceu e o formulário preenchido. Ele tem acesso à arma de fogo, ele tem, então, ali mostrando, olha, né, existe um risco com relação a essa mulher, que, inclusive, às vezes, ela nem percebeu, né? Mas com as perguntas, aquele risco vai vindo. E aí, com isso, a gente faz o pedido da medida. O judiciário, ele tem que deferir, né, pela lei, ele tem que deferir a medida, a não ser quando ele se convença de que não exista nenhum risco. Então, a gente tem os dados de que, normalmente, o judiciário defere a maior parte das medidas, né? Algumas não, mas a maior parte, sim, independente de ter passado pela polícia. E aquele processo pode ficar como uma medida protetiva de urgência no judiciário por 2, 3, 4 anos. Como a Bárbara bem colocou, a medida protetiva não pode mais ter prazo.
Isso é importante a gente também... E é importante também o fato da gente ter uma equipe especializada, que a gente atualiza, que a gente faz... A gente tem, por exemplo, né, o roteiro prático que nós fizemos na Defensoria para guiar quem faz pedido de medida protetiva, é um roteiro que foi atualizado em março desse ano, a partir das diretrizes do Ministério das Mulheres, que foram editadas nesse ano. Então, assim, a gente se atualiza muito para tentar fazer da forma mais qualificada possível. Medida protetiva hoje não deve ter prazo. Se um juiz ou uma juíza coloca lá na decisão 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse prazo tem que ser para o processo voltar para o juiz ou para a juíza, para que intime essa mulher e fale se ela ainda tem interesse naquela medida ou não. E não para a medida ser revogada sozinho depois do prazo, porque isso acontecia muito, né? Vinha ali a medida, quando a mulher estava mais desorganizada na vida dela, falando, 6 meses a medida. Passou 6 meses, automaticamente a medida parou de funcionar, parou de ser efetiva. E, às vezes, a mulher nem ficou sabendo, nem lembrava mais que tinha aquilo e tal. E ela é que tinha que vir e avisar e tal. Hoje, por esse posicionamento do Fórum Nacional de Juízas da Violência Doméstica, o FONAVID, e do Superior Tribunal de Justiça, para revogar a medida protetiva, a mulher tem que ser ouvida. Então, ela tem que ser intimada, né, e tem que, olha, a senhora tem essa medida que já faz 1 ano. A senhora ainda precisa? Porque, claro, os processos também não podem ficar eternamente, né, enfim, às vezes não tem mais motivo. E se ela falar, olha, não, está tudo bem, revoga. Se ela fala, precisa ainda, por qualquer motivo que seja, mantém. Então, assim, independente dela ter pisado o pé numa delegacia. Às vezes, ela só precisava daquela proteção e talvez ela demore. E isso é uma coisa que, para nós, é desafiador. Eu acho que, para todo mundo que atende mulher em situação de violência, é desafiador. Entender que cada mulher tem o seu processo. Às vezes, ela vai demorar 3 anos para pensar, agora eu vou botar esse cara na polícia. Agora eu vou buscar... E tem violências e violências, né? Tem muitas violências que a mulher acha que não é caso de polícia. Esse caso de uma avó aí, do neto, que criou o neto, e que o neto é ótimo, é um querido, mas, às vezes, ele, sei lá, está sob efeito de alguma coisa, e aí xinga essa avó, pega as coisas da avó, Essa avó talvez nunca se sinta preparada para acionar a polícia militar para ir lá na casa dela contra o neto. Mas ela pode pedir outras medidas para a proteção do patrimônio dela, pode, né, enfim, buscar atendimento junto à saúde, junto à assistência social, e talvez, se a coisa escalar, daqui a 1 ano ela está segura, ela tem informação sobre os direitos, e ela fala, eu vou chamar a polícia. Ou pode ser que ela resolva de outra forma. Eu acho que é importante, a Lei Maria da Penha, ela deixa esse rol de possibilidades para a mulher, né? Então, devidamente informada, ela busca o auxílio que ela entender mais adequado. Porque, quando a gente fala para a mulher só, polícia, a única porta de entrada é a polícia. Muitas mulheres, infelizmente, não vão buscar porta de entrada nenhuma, porque, inclusive, a gente tem dados ali, né? A gente tem uma pesquisa bem interessante de vitimização de mulheres do Brasil, que sai todo ano, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha. E ele mostra que, assim, mulheres que falam que sofreram violência e mulheres que falam que buscaram a polícia, digamos assim, não chega a 20%. Que realmente buscaram a segurança pública. E aí perguntaram por que não buscou a segurança pública. Olha, porque eu achei que eu ia resolver sozinha, ou eu resolvi sozinha, ou porque eu não tinha prova, ou porque eu achei que a polícia, que a segurança pública não ia resolver, ou porque eu tenho vergonha, tenho medo, enfim, muitos são os motivos. Mas o que a gente não pode se não buscou a polícia, não vai ter acesso à rede, não vai ter acesso a nenhuma proteção. A proteção, ela deve ser concedida, independente dela ter se sentido preparada para buscar a polícia ou não, né? Ou dela enxergar aquilo como um crime ou não, né? Então, é por isso que a gente vê a importância de múltiplas portas de entrada. Então, aqui, ela pede a medida protetiva, independente de ter inquérito policial, de ter processo, de ter buscado a delegacia em qualquer momento. Ela vai ser orientada sobre a importância de buscar, mas, se não for o momento dela, o importante é a proteção, né? Ela ter a medida protetiva. Diante da gravidade, né? Porque, às vezes, no relato que vocês vão fazer lá para o juiz, para a medida, pode ser algo muito grave, que realmente, naquele momento, ela não perceba que há um risco de vida, mas realmente há, né? Uhum. Nesse caso, o juiz de ofício ele pode solicitar uma investigação do caso, porque realmente pode acontecer o pior com essa mulher e
esse agressor nem está sendo investigado, né? Em tese, sim, né? A gente tem, né, se a gente for ver, inclusive, a gente pode fazer uma analogia com a Lei da Comunicação Externa e Notificação Compulsória dos Serviços de Saúde. Né? Os serviços de saúde, quando atendem uma situação de violência contra a mulher, por exemplo, eles têm uma obrigação de notificação de vigilância epidemiológica, só para fins estatísticos de política pública, que é a notificação compulsória, né? E na época ali do 2019, na época ali do governo Bolsonaro ainda, teve uma alteração dessa lei que colocou a necessidade de comunicação externa para a polícia. Então, o serviço de saúde atendeu, tem uma obrigação de comunicar à polícia, uma questão de violência contra a mulher, mesmo, em tese, né, essa alteração, por exemplo, mesmo que a mulher não queira, a mulher fala, olha, por favor, não fala para a polícia, porque daí ele vai ficar sabendo e aí ele vai se voltar. Mesmo assim, o profissional da saúde teria que notificar a autoridade policial, né, que é algo que a gente assim, questiona um pouco, mas, enfim, foi a alteração legislativa que foi feita. Mas, mesmo nessa obrigação que o profissional de saúde tem de comunicar à delegacia, é em casos excepcionais em que se verifica o risco para essa mulher. Então, um risco que você percebe que, assim, essa mulher vai chegar em casa, essa mulher vai ser assassinada, essa mulher vai... Né? Então, de fato, excepcionalmente, a comunicação pode ser feita informando quem é essa mulher. Porque, por exemplo, o profissional de saúde não pode enviar prontuário da pessoa para a polícia contra a vontade dela. Mas, a não ser em casos excepcionais de, olha, esse risco é muito grande. Não costuma ser a maior parte dos casos. Né? A maior parte dos casos é essa, né, violência psicológica, uma violência patrimonial, uma ameaça de alguém que mora em outro lugar, mas está ameaçando que vai exibir fotos, que vai... Né? Então, assim, e aí a gente, nessa boa parte de casos em que a gente não verifica esse risco imediato para essa mulher, né, a integridade física e tal, a gente entende que deve prestigiar a autonomia dela, porque ela, mais do que ninguém, sabe o que vai oferecer mais risco para ela do que proteção. E a gente também tem a convicção, eu acho que o judiciário também, de que normalmente a proteção da mulher vem mais da medida protetiva, da rede funcionando, da assistência social, da saúde, da medida valendo, da rede Catarina atuando ali para monitoramento daquela medida, comunicação de descumprimento da medida, se ele descumprir, prende. Né? A proteção, muitas vezes, vem mais do processo da medida protetiva do que da comunicação de um inquérito policial. O inquérito policial vai ser uma investigação sobre se houve um crime ou não, vai ter, né, todo mundo vai ser ouvido, vai ter testemunha, vai ter produção de prova, vai ter uma audiência judicial, às vezes daqui a 2, 3 anos depois que o fato aconteceu, pode ser que lá no final ele seja condenado ou não. A gente tem que também desmistificar um pouco essa ideia de que o BO que vai proteger essa mulher. O BO inicia um processo criminal que pode acabar daqui a 3 anos, pode acabar daqui a 4 anos, pode gerar a prisão dele, mas muitas vezes o que gera a prisão dele é descumprir a medida. É comunicar que a medida foi descumprida, independente de ter um processo criminal ou não. Então, assim, sim, né, o juízo pode, se ele perceber que existe um risco àquela mulher, fazer a comunicação para a autoridade policial, mas com a certeza de que o que mais protege ela é a medida protetiva que a autoridade policial daí vai pedir também. Né? Então, mas o juízo pode deferir antes disso. Então, meio que, né, a proteção vem mais da medida do que do registro de ocorrência policial em si. Né? Então, uma coisa não necessariamente está vinculada à outra. A proteção não necessariamente vem apenas da comunicação à polícia. Né? Mas, sim, é possível, sim, essa comunicação para a autoridade policial em casos de risco elevado. Sem dúvida, né, uma ação penal pública incondicionada. Né? Então, mas sempre a gente tenta priorizar a sensibilização da mulher da importância de fazer esse registro, né, quando ela se sentir preparada para isso, ou quando ela sentir que isso não vai se voltar contra ela de alguma forma. Né? Não sei se mais alguém tem alguma dúvida ou quer compartilhar um pouco da sua experiência, da sua prática. Mas, se não, né, eu só queria, né, esclarecer ao final, né, isso a gente tem muito esse... E eu achei bem interessante que segunda-feira a gente estava em São José e o pessoal de São José já nos convidou para uma reunião de rede que eles vão ter no final do mês. Então, o que eu acho importante desse tipo de projeto e desse tipo de política é que a gente estimule, de alguma forma, a participação da Defensoria
na rede local, né, para que a gente consiga se reunir com mais frequência, discutir, eventualmente, casos complexos, casos desafiadores, né, protocolos, né, fluxos de encaminhamento. Eu acho assim, eu vejo que tem uma diferença no âmbito local, né, quando a gente, por exemplo, quando vocês sabem com qual defensora pública falar quando tem uma situação assim, olha, tem o contato, às vezes, pessoal da pessoa, ou profissional, mas, enfim, olha, fala lá com a defensora Anne, fala com a defensora Luísa, pega o contato da Bárbara, enfim. Então, assim, olha, precisamos desse encaminhamento. Como é que a gente faz? Tem um ponto focal ali na instituição para conversar, para a coisa ficar menos burocratizada. Então, assim, o nosso objetivo hoje aqui é esse, dizer que a Defensoria Pública está à disposição, que as mulheres podem ser encaminhadas, a gente, né, para a orientação jurídica, para fazer o pedido da medida, para orientá-la sobre o que acontece depois que ela já pediu a medida na delegacia ou não, e também para vocês que são da rede entrarem em contato conosco, porque às vezes vocês mesmos, né, lá em Florianópolis, como a gente atua já há mais tempo, de forma especializada para mulher em situação de violência, o pessoal do CRAS, do CREAS, muitas vezes manda e-mail, né? Nossa, a gente está com um caso assim, né, que a gente está atendendo, que essa mulher está insegura de ir para o trabalho por conta de uma situação de violência. A gente viu que ela teria direito de afastamento, mas como é que é isso? Por quanto tempo que ela pode se afastar e tal? Como é que a gente orienta? Então, às vezes, a gente se conversa, fala por telefone, às vezes nem precisa ter um atendimento da defensoria, mas a gente conversa com o pessoal do CRAS, do CREAS, e diz, olha, pode encaminhar ela para tal programa, ou pode encaminhar ela para um tal grupo reflexivo para mulheres, ou para homens, enfim. Então, essa comunicação, assim, eu acho que é muito rica, né, da gente ter esse contato. Então, entre em contato com a gente. Assim, eu acho que aqui no nosso material tem também o e-mail do Defendê-las, mas tem também, né, o contato inicial de mulheres pedindo atendimento é via formulário, mas vocês da rede podem entrar em contato, seja comigo no NUDEM, né, o Núcleo de Promoção e Defesa do Direito das Mulheres, seja com Defendê-las. Depois a gente deixa também o e-mail, caso não está aqui no cartaz, mas a gente deixa para vocês, para a gente trocar realmente ideia sobre os casos, porque é assim que a Lei Maria da Penha queria que a rede funcionasse, né, de uma forma articulada, de uma forma azeitada, para facilitar, evitar a rota crítica dessas mulheres, né, de estarem indo de um lado para o outro sem saber, mas fala com quem, mas chega aqui, mas qual horário e tal, e ter um pouco facilitado, né, esse acesso aos nossos serviços. A senhora estava com a mão levantada. Oi, eu sou assistente social, trabalho em PAEF, aqui no CREAS do Brejaru. Eu gostaria de saber como é que funciona. A mulher pede a medida protetiva, ela pode pedir uma medida protetiva de afastamento do lar, para que ele saia, para que ela, por exemplo, fique em casa com os filhos? Como é que isso ocorre? A polícia vem, que retira ele? Como é que é esse processo? Sim, existe uma medida protetiva específica prevista na Lei Maria da Penha de afastamento do lar, né, do agressor. A gente tem atende mulheres e mulheres. Tem mulheres que querem sair de casa, querem sair, ir para, né, a gente tem, assim, a gente até comenta muito sobre casos que se repetem, né? Quando eu atuava ali em Florianópolis, no Juizado da Violência Doméstica, de às vezes uma mulher que mora com um companheiro no terreno, a casa foi construída no terreno da família dele, toda a família dele está ao redor, a família dele está na rua inteira, e ela, se ele sair, ela sabe que ela vai ser hostilizada naquela... Então, ela quer sair, né? Enfim. Então, tem casos de mulheres que não querem o afastamento do agressor do lar, seja lá qual for o motivo. Ela é que quer sair, seja para ir para outro lugar, seja para ir para um abrigo, seja para conseguir o auxílio aluguel, enfim. Mas muitas mulheres querem o afastamento do agressor. Então, sim, é uma medida que pode ser pedida. E, assim, a gente sempre tem que ter em mente... Hoje a gente vive assim num período em que existem... As redes sociais permitiram aí também a união, né, de grupos, homens e grupos que a gente fala masculinistas, que se voltam contra a lei, falam que a lei é desproporcional, que a lei é excessiva, que as mulheres manipulam, que as mulheres mentem, que, poxa vida, eu estou saindo de casa, que é minha casa, eu construí, eu ajudei a construir, ela só porque falou tal coisa, eu estou saindo de casa. Então, assim, a gente não pode dar munição para esse tipo de discurso. As medidas protetivas, até a doutora Lilian, que é a juíza aqui de São José, da violência doméstica, estava comentando sobre isso. As medidas têm que guardar uma certa proporcionalidade com a violência sofrida. Então, se a mulher fala assim, eu estou dando um exemplo, né, absurdo, mas a mulher fala, ele me xingou, ele falou que eu sou uma encostada, que eu sou uma preguiçosa, eu quero o afastamento dele do lar.
É violência doméstica? É uma injúria, é um xingamento e tal, mas justifica o afastamento do lar? A juíza provavelmente não vai dar o afastamento nesse caso, né? Então, tem que ter uma proporcionalidade. Olha, teve, né, é uma violência que está acontecendo há muito tempo, é uma violência patrimonial grave, é uma violência física grave, é uma violência... Defere o afastamento, assim, é muito comum de deferir, e aí como é que se cumpre? Sim, com força policial, né? Aí, na própria decisão, se solicita que haja um acompanhamento da força policial, né, para afastar esse agressor do lar, para que ele saia com seus pertences. Acontece, às vezes, com frequência, né? Por exemplo, nos casos de audiência de custódia, que é basicamente assim, um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, quer dizer, ele agrediu a mulher acionou a polícia foi e prendeu ele em flagrante, digamos assim, porque ele praticou uma agressão, uma lesão corporal, digamos assim, ele empurrou, foi preso. Aí ele tem que ser submetido àquela audiência de custódia, que é uma audiência que tem que ser feita em 24 horas, com um juiz, uma juíza, que vai decidir se esse homem continua preso ou se ele pode ser liberado com algumas medidas restritivas. E aí se vai avaliar, né, a gravidade da situação, vai se avaliar se ele já tem antecedentes e tal, para decidir se ele pode, digamos assim, responder solto ao processo ou se ele tem que ficar preso. E, nesses casos, normalmente, né, quando foi a primeira vez que isso aconteceu e não foi tão grave, normalmente os juízes e as juízas soltam essa pessoa na audiência, mas fixam medidas protetivas para essa mulher. Quer dizer, solta, mas você não pode mais voltar na casa dela, você não pode mais voltar para casa, você não pode se aproximar e tal. Então, ele é liberado ali na audiência, às vezes ele está só com a roupa do corpo, isso acontece com frequência, mas não pode mais voltar para casa. E aí fica, mas como assim? Mas eu não tenho lugar para onde ir, não tenho minhas roupas, não tenho minhas coisas. E aí, por exemplo, na própria audiência, o juiz, a juíza pode determinar que a autoridade policial, que, enfim, né, de alguma forma a polícia, oficial de justiça, alguém ali vá até a casa e busque os pertences dele para que ele não tenha que ir pessoalmente, e ele vai ter que se virar para, né, ficar temporariamente em outro lugar. Então, assim, então é deferida, né, normalmente com força policial para retirada, e ele fica proibido de se aproximar da casa dela pelo tempo que for. Acontece, às vezes, né, passou 2, 3 meses, eles se reconciliaram, ou pelo menos ela perdoou, ela é que vai ter que pedir, né, que essa medida seja revogada, se ela quiser, né, que ele volte para casa, ou algo assim, acontece, né, às vezes com frequência. Mas a gente pode pedir, sim, independente da mulher ter buscado a delegacia ou não, o afastamento do lar. Tá? E só, assim, aproveitando a pergunta que ela fez, a gente vinha conversando um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente vê, eu quando trabalhava no Juizado da Violência Doméstica da capital, e as audiências eram presenciais, às vezes a gente ficava no corredor ali do fórum, que é o Marmitão, ali em Floripa, o Redondo, e a gente via, assim, eu já trabalhei em anos anteriores, né, eu tenho 13 anos de defensoria, na defesa criminal, né, de outros, né, quando eu não atuava com assistência à mulher, e a gente vê, assim, um homem que é acusado de tráfico, que é acusado de furto, que é acusado de roubo, que está lá na audiência, ele tem uma determinada postura, né, ele não gosta de estar lá, mas às vezes ele admite, sim, aconteceu e tal, não sei o quê. Agora, os homens acusados de atos de violência doméstica, eles costumam estar muito revoltados de estar ali, muito indignados, achando que não deveria, que não é proporcional, que não foi nada de grave, que ela também me agrediu, ela também me arranhou, ela também me empurrou. Cadê? A gente ri de vez em quando, que eu sempre falo isso, mas a gente sempre ouvia: cadê a Lei João da Penha para me proteger, porque ela também fazia isso comigo. Então, a gente vê, assim, normalmente são homens que estão revoltados por estarem ali, né? E às vezes levam uma sanção ali, tem que cumprir uma pena, às vezes 6 meses de prisão, 1 ano, e muitas vezes saem muito mais revoltados, seja com aquela mulher que fez a denúncia, porque eles acham que foi culpa dela, elas que prenderam ele, né? Não retirou o processo, como se a mulher pudesse retirar. Hoje ela não retira mais processo nenhum, registrou boletim de ocorrência, nem ameaça mais, ela pode dizer, olha, não quero que ele seja... vai até o fim, né? Então, ainda que ela, né, apareça ajoelhada no gabinete do juiz e fale, a gente já se reconciliou, não foi só uma... O processo vai continuar e pode ser que ele seja preso por aquilo. Só que, muitas vezes, esses autores não entendem, acham que é ela que botou atrás das grades e tal, e ficam revoltados com ela, ficam revoltados com a lei, essa lei é um absurdo e tal. E aí a gente vai criando um ressentimento, assim, que hoje a gente está vendo efeitos disso, dessa reação, muitas vezes, de homens que estão dizendo, olha, essa lei aqui é um absurdo que está acontecendo. E então a gente vê da necessidade, assim, de, para além das medidas penalizadoras de sanção,
dessa desconstrução, seja de questões, né, de padrões culturais, de masculinidade, mas também os grupos reflexivos para homens autores de violência, né, que hoje é lei, né, tem que existir, estão estruturando aí em algumas comarcas, mas se não há essa reflexão sobre o que é a forma de se relacionar com a mulher, o que é o exercício da masculinidade e tal, eles vão sofrer uma sanção, vão sofrer um processo e vão sair revoltadíssimos, querendo, né, violentar aquela mulher e as outras. Né? Então, a gente tem que pensar também, né, nesse outro aspecto de esse homem tem que ser ouvido, porque senão ele fala, poxa vida, levei aqui uma pena de 6 meses, ninguém nem me ouviu, ela teve assistência da defensoria, ela foi ouvida, ela isso, ela aquilo, e eu, que tinha os meus motivos. Então, a gente tem que também, né, lidar, né, com esses homens de uma forma a fazer com que eles sejam ouvidos, que eles sejam, de alguma forma, muitas vezes sofreram violência na infância, sofreram violência na adolescência, muitas vezes acharam que aquilo era um padrão normal de comportamento, que não tiveram outras referências de masculinidade que não era uma masculinidade violenta, né? Então, acha que isso que é ser homem dentro de casa. Então, a gente tem que trabalhar com esses homens, porque, assim, não existe pena de morte no Brasil, que bom. Então, esses homens que estão sofrendo essa violência, eles vão continuar aqui entre nós. Então, a gente tem que ter formas também, né, de trabalhar essas masculinidades de modo que eles consigam rever essa forma de se relacionar. Né? Então, a gente, sim, né, afasta do lar, orienta a buscar... A nossa prioridade é a proteção da mulher, mas a gente não pode descuidar também, né, dessa educação, né, e dessa sensibilização dos homens, seja das gerações que estão aí, seja das próximas, que parece que estão ainda muitas vezes mais conservadoras em termos de papéis de gênero do que as anteriores. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Tu tinhas... Então, me chamo Bárbara. Hoje eu estou como secretária executiva do CONDIM. E a gente até está formulando um documento ali para tentar, né, divulgar um pouco mais essas questões voltadas à mulher. E uma dúvida que eu tenho, assim, é que eu estava lendo assim, sobre a medida protetiva, a gente tem muito questionamento, às vezes, de se essa medida protetiva realmente funciona. É um questionamento que vem muito dos usuários, né, e para a gente também. Eu estava até lendo, antes de vir para cá, que parece que tem algo como a tornozeleira eletrônica, por exemplo, né? Eu não sei se isso está sendo executado, eu não sei como isso está funcionando, né? Como que vocês estão, né? Se vocês têm esse conhecimento. E outra questão também que me incomoda um pouco, assim, que eu acho que a gente também tem que rever aqui na Palhoça, que também é algo que tu até comentou ali sobre o boletim de ocorrência. A gente tem essa dificuldade de, quando a gente vai acolher uma mulher, a gente precisa do boletim de ocorrência para acolhê-la, né, nessa função. Isso no CRAS acontece, pelo menos. Isso. Então, a gente precisa ter esse procedimento também revisto, né, para que não aconteça realmente, né, porque em alguns casos, por exemplo, no CRAS Brejaru, que eu já atuei lá como gerente, a gente já atendeu uma situação, né, que se exigiu um boletim de ocorrência, foi recente isso, e eu acredito que, né, como tu falou, assim, não tem necessidade do boletim de ocorrência ali, conforme até a lei, e eu acho que é bem importante também colocar isso, né, aqui para todas, para a gente colocar como rever esse fluxo, né, para poder proteger essas mulheres, independente do boletim de ocorrência ou não. Para tu teres uma ideia... Desculpa teu nome. É Bárbara. Bárbara? Fácil de gravar. Tá. Bárbara, para tu teres uma ideia, a gente, assim, na Defensoria Pública, né, a gente tem defensores em 26 comarcas, defensores e defensoras. Nós atuamos de forma especializada com isso, mas tem colegas no interior que atuam em várias áreas, né? Então, atua no direito de família e também faz essa assistência, entra com ação de creche, de medicamento e também faz, né, não é especializado, né, claro, não faz a defesa criminal, que é colidente, mas faz outras coisas. E mesmo esses defensores e defensoras, a gente percebeu que, muitas vezes, quando chegava uma mulher em situação de violência na defensoria buscando orientação jurídica,
muitas vezes perguntava, na própria triagem da defensoria, mas a senhora já registrou BO? Não, mas se não, vai na delegacia e registra primeiro. Então, assim, a própria defensoria, muitas vezes, reproduzia isso, por, de fato, porque é uma atuação muito especializada, que a gente também está tendo que sensibilizar os nossos colegas, as nossas colegas, de falar, gente, tá, mas vamos pensar aqui, por que tem que exigir ir na polícia antes de ter orientação jurídica? A pessoa está buscando orientação jurídica, ela tem direito. Nessa orientação, a gente sensibiliza, olha, é importante ir na delegacia, é importante registrar o boletim de ocorrência, porque senão ele não vai ser responsabilizado penalmente, mas exigir, condicionar a uma outra... Não tem nenhuma necessidade disso, não tem, a lei não exige isso, né? Os serviços são... A gente não exige para nenhum outro serviço que a pessoa busque a delegacia antes, nem nada assim. Não faz sentido que busque para isso, porque talvez essa mulher que a gente orienta a buscar a primeira delegacia saia e pense, não, mas na delegacia eu não quero ir porque todo mundo me conhece lá. Né? A gente já teve relato assim, porque nós somos um estado de cidades muito pequenas. Às vezes, na delegacia, todo mundo conhece aquela mulher, ou então, né, a escrivã conhece. Se eu aparecer lá, todo mundo vai ficar sabendo. Então, assim, às vezes, aí foi na defensoria para ter uma orientação de um outro profissional e a defensoria falou, primeiro na delegacia. Talvez essa mulher não busque mais lugar nenhum, porque se eu entrar na delegacia, já vão saber o que aconteceu. Né? Então, assim, de fato, a lei não exige que se tenha um BO antes para ter acesso a qualquer outro serviço, né? E com relação à medida protetiva, a gente, assim, a Lei Maria da Penha, ela traz assim uma rede de proteção para a mulher, né? Ela diz que tem que ter, né? Tem que ter a segurança pública preparada, capacitada, assistência jurídica, políticas de moradia, de renda, de educação, né? Então, que tem que estar todo mundo articulado. E dentro do sistema de justiça, ela cria essa questão da medida protetiva, que é uma forma de facilitar o acesso da mulher ao judiciário de pedir proteção. Ela pode ir, independente dela ter... Ela não precisa ter prova nenhuma, ela tem que ter o relato dela coerente e só. Não precisa ter prova, né? Nem nada assim, ela pode pedir. Gratuitamente, a medida protetiva é uma ação que não tem custos, né? Custas processuais, né? Então, ainda que ela tenha advogado, a advogada não tem custo. Claro, tem custo o trabalho da advogada, mas não o processo em si. Né? Mas a gente, às vezes, deposita muita expectativa na medida, que a medida vai salvar a mulher. A medida é uma alternativa, é uma decisão judicial que proíbe o cara de fazer alguma coisa. A gente fala o cara coloquialmente, mas pode ser uma agressora mulher, né? Mas a pessoa agressora, digamos assim, né? Que normalmente são homens, né? Mas não necessariamente. Ela é um instrumento, mas se essa mulher não está devidamente amparada com rede de apoio, com, às vezes, né, assistência social, saúde, a questão psicossocial, às vezes, né, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a medida não vai salvar. Né? Então, assim, ela é uma alternativa, ela é um instrumento que é importante. Se a gente for ver, né, eu coordeno aqui o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, da ALESC. A gente tem os dados dos feminicídios em Santa Catarina, né, dados super alarmantes, mas dessas mulheres que foram vítimas de feminicídio nos últimos 6 anos, 2020 a 2025, mais de 85% não tinha registro de boletim de ocorrência, por exemplo, então, e não tinham medida protetiva. Então, a imensa maioria das mulheres que, claro, existem mulheres que foram assassinadas e tinham, não tem como, né, infelizmente, a medida não coloca assim, um guarda-costas para proteger aquela mulher. Ela é um instrumento importante. A gente tem mais de 33 mil pedidos de medida protetiva por ano em Santa Catarina e, certamente, muitas dessas mulheres se protegeram com essa medida. Né? Essa medida foi efetiva, né, em boa parte dos casos. Mas ela não vai evitar tudo. Ela não vai evitar o descumprimento. Santa Catarina tem um índice alto de descumprimento de medida, né? Acho que é o segundo estado com mais registro de descumprimento. Então, assim, ela sozinha, isoladamente, não vai ser suficiente. Ela é uma ajuda, né? Uma decisão judicial que, se o cara descumprir, ele pode ser preso. Mas, isoladamente, ela não faz essa proteção. E, com relação à tornozeleira, a tornozeleira recentemente entrou na Lei Maria da Penha, teve uma alteração da lei para colocar o monitoramento eletrônico como uma medida protetiva também. Então, claro, a mesma forma como eu respondi ali para ela sobre afastamento do lar. Não vai ser por conta de um xingamento do neto que a gente vai pedir monitoramento eletrônico e a justiça vai dar. A gente tem bem pouca tornozeleira eletrônica disponível. E não é só para violência doméstica. Tornozeleira é para tudo quanto é crime, né? Enfim, e é uma medida cautelar diversa da prisão. É aquela coisa assim, olha, não é caso de prisão, mas também não é caso de
né, de ficar, né, sem o monitoramento. Então, assim, existe esse juízo de proporcionalidade de ver, é grave o suficiente para ter tornozeleira? Por exemplo, não vai aplicar tornozeleira se o cara não está oferecendo risco físico, é uma ameaça que ele faz à distância, enfim, né, tem que ser proporcional à violência que está sofrendo, e tem que ser grave, quer dizer, o próximo passo é ser preso, né? Então é aplicada, a gente pode pedir, mas o judiciário tem aplicado em casos muito específicos, até porque não tem equipamento suficiente, né? Não tem, são poucas tornozeleiras. Então, eu escuto falar, né, que tem sido eficaz para alguns casos, assim, que de fato a mulher recebe a notificação ali de que, olha, ele se aproximou mais do que poderia, e aí aciona a polícia, ele pode vir a ser preso e tal. Mas, de fato, não é uma coisa que está super disseminada. A gente pode pedir e tem que daí justificar por que é proporcional, né? Nossa, é uma situação muito grave e tal, enfim, é possível solicitar e é possível deferir. Mas, como não tem para todo mundo, ela realmente é deferida só para casos muito, muito específicos, assim, para evitar uma prisão, né? Quando não às vezes, poxa, é grave, mas não é tão grave. E, às vezes, acontece em casos de descumprimento de medida. Então, ele já tinha uma medida e ele descumpriu. Aí aplica, né, porque as medidas também, às vezes, elas são assim, escalonadas, né? Aplica uma medida, proibiu de se aproximar. Se ele está cumprindo, ótimo. Mas se ele descumpriu uma vez, aí aplica a tornozeleira. E aí, se ele descumprir mais uma vez, isso não é uma regra que está na lei, mas, às vezes, o judiciário aplica essa proporcionalidade. Poxa, descumpriu de novo, aí vai ter a prisão, né? Então, uma forma de garantir que seja um pouco escalonado, né? Mas eu não sei como é que está, assim, questão de quantidade de tornozeleiras deferidas aqui em Palhoça, por exemplo. Em Floripa são poucas, né? Mas é algo que a gente está monitorando também a efetividade. Eu acho que para alguns casos é muito importante, né? Muito efetivo. Não para todos, né? Mas, de fato, a gente não tem equipamento suficiente, né? Para todos os casos que a gente acharia que é razoável. Mas a gente pede, né? Pedir, a gente sempre pede. Bom dia. Primeiro, parabéns pelo projeto. Não conhecia, fiquei muito animada com a ideia dessa divulgação, né? A defensoria, de fato, é algo que muitos precisam, mas poucos têm dimensão do quanto ela pode auxiliar. Comecei parabenizando, me apresentei. Meu nome é Alana, eu sou professora de psicologia na Unisul e sou assessora do Conselho Regional de Psicologia, então estou em dupla função aqui hoje. Maravilha. E, dentro desse caminho, né, que é feito, eu pensei, lógico, puxando a sardinha para o meu lado, né, qual que é o encaminhamento no nível de suporte psicológico que essas mulheres têm. Porque a medida ela é muito necessária, né, o boletim de ocorrência também, mas existe um medo, quando a gente pensa em violência contra a mulher, existe um medo frequente, inclusive sobre essa dimensão da medida não ser efetiva. Né? Então, é preciso que essas mulheres tenham algum nível de atenção psicológica. E a gente sabe que os nossos serviços, infelizmente, são insuficientes. Então, eu queria saber como que tem funcionado, se existe alguma forma de encaminhamento, de suporte para essas mulheres, se existe esse caminho já dentro da rede ou com parcerias com outras instituições para tentar dar um suporte para elas, além desse suporte jurídico. Isso é uma das nossas carências na Defensoria Pública de forma geral, né? Hoje, o que a gente consegue oferecer em termos de defensoria é só o assessoramento jurídico, inclusive pela nossa lei, né? A lei orgânica, obrigada, Bárbara. A lei orgânica da Defensoria Nacional fala que a Defensoria teria que contar com equipe técnica multidisciplinar. Claro que não vai, a equipe técnica multidisciplinar de nenhuma instituição do sistema de justiça vai substituir, né, o atendimento feito na UBS, enfim, né, na política pública. Mas a gente teria que ter, e nós não temos na Defensoria Pública de Santa Catarina nem psicólogo, nem carreira de psicólogo e nem carreira de assistente social. A gente até tem uma assistente social, foi cedida ali, mas é uma assistente social para toda instituição Defensoria Pública no Estado, né? E que, inclusive, a gente tem que delimitar bem quais são as atribuições para que não acabe... A gente vê que, às vezes, né, dentro do Judiciário, Ministério Público e tal, às vezes, quando tem assistente social e psicólogo, o pessoal do direito acha que o assistente social e psicólogo é para ficar pedindo parecer e tal, assim, e que a gente tem que delimitar bem qual que é a função desses profissionais de articulação com a rede, de pensar política pública e tal. E isso, infelizmente, na Defensoria nós não temos, né, nenhum tipo, né, de profissional da psicologia. Então, o que a gente tem
tentado fazer com bastante dificuldade é a articulação com a política local, com a rede, então, né, com a UBS, com o CAPS, enfim, para saber qual que é a melhor forma de encaminhamento dessa mulher ou de orientação para essa mulher. É o que a gente não temos hoje parceria, né, seja com universidade, seja com outras, enfim, voluntárias para algum tipo de acolhimento psicológico, né? Então é basicamente o contato com a rede, né? Olha, a Unidade Básica de Saúde e o CAPS. A gente já teve casos em Florianópolis assim da gente fazer reunião de rede com o CAPS para discutir caso de pessoas atendidas pela Defensoria que eram muito desafiadores para nós pelas questões de saúde mental mesmo, né? Porque às vezes tem atendimentos que a gente faz que a gente chega uma hora que a gente não consegue entender mais assim, o que é jurídico e o que às vezes é só realmente uma questão de saúde mental. Talvez todos vocês tenham essa experiência, né? E a gente já, né, sentou com a equipe do CAPS para tentar, de fato, casos assim dramáticos que pareciam de fato ser um caso de risco à integridade física da pessoa iminente e que na verdade não era, digamos assim, né? Era uma outra questão. Então, a gente, com as limitações que a gente tem, a minha resposta para ti poderia ser: não temos nada, é só o jurídico. Mas, assim, a gente tenta, querendo ou não, né, pelo menos fazer esse contato com a rede para saber qual que é a melhor forma para essa mulher ser atendida, ser assistida, e que a gente sabe que, ainda assim, é um grande gargalo, né, porque as mulheres, às vezes, elas querem terapia, elas querem uma psicóloga, elas querem toda semana conversar com alguém. E a gente vê as próprias mulheres acolhidas na Casa Abrigo lá de Floripa. A Casa Abrigo tem uma equipe técnica, uma assistente social, uma psicóloga, e as acolhidas todas, poxa, essa psicóloga não me atende ela não é a minha psicóloga. E, de fato, ela não é a psicóloga como a gente gostaria, assim, porque, às vezes, a pessoa tem essa expectativa de que eu vou ter ali, a clínica, acho que vocês falam, né, eu vou ter uma psicóloga com quem conversar, e a psicóloga da equipe técnica multidisciplinar do serviço de acolhimento não tem essa função, né? E, às vezes, as pessoas ficam frustradas, essa psicóloga não faz nada, ela não nos atende, ela não serve para... Então, e da mesma forma, né, na Unidade Básica de Saúde ou no CAPS, às vezes elas não têm, ou às vezes é um grupo que existe, mas elas não querem o grupo, elas querem a terapia individual. E, né, tem toda a razão, né, é uma demanda super legítima e que a gente ainda não conseguiu pensar em soluções, né, mas a gente encaminha para a política, para a saúde, né, para a Unidade Básica de Saúde ou para o CAPS, se for o caso, tenta entender também, né, na medida do possível, né, resguardando sempre o sigilo, mas tenta entender junto com a saúde sobre as melhores formas de encaminhamento. Mas um dos piores gargalos que a gente tem é a questão do acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, e a gente sente assim a falta disso nos nossos atendimentos, infelizmente. Não tenho boas notícias com relação à tua pergunta, sinto muito. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Meu nome é Richelle, também com uma colega aqui, estou representando a Unicelv, a Rede FADESC aqui de Palhoça. Eu tenho duas perguntas. Saber se a promotoria, a defensoria, na verdade, tem alguma ação que possa promover, pensando, por exemplo, como instituição de ensino, né, fazer algumas ações relacionadas a esse tema, para que a gente possa estar divulgando nas instituições. E a minha segunda pergunta é: nós, como instituição, por exemplo, eu trabalho aqui em Palhoça e a gente seguidamente recebe relatos de alunas querendo cancelar os seus cursos. Quando a gente vai a fundo entender o motivo desses cancelamentos, dessa desistência, às vezes a gente acaba descobrindo que tem uma relação com essa agressão, né? Então, a gente tenta... me vem a pergunta de como a gente, quanto instituição, pode estar auxiliando nesses casos, não no sentido só de orientar, mas a gente tem poder de fazer alguma coisa, de daqui a pouco chamar vocês, entrar em contato para relatar isso, até que ponto a gente pode fazer isso. Então, acho que é bem bacana, justamente pela experiência, né, de instituição, a gente acaba tendo esses casos, às vezes, né? E é importante, uma ação dessas é importante para que a gente possa também estar auxiliando esse público, né, que são os nossos alunos. Não, bem importante a pergunta. Assim, a gente vê, inclusive a gente teve discussões também ali com a UFSC, na época ali com o Juizado de Violência Doméstica da capital. Às vezes até a UFSC nos trouxe, né, uma demanda na época, a reitoria, a gestão anterior,
de que, às vezes, havia uma medida protetiva, por exemplo, deferida em favor de uma aluna, de uma estudante, de proibição de aproximação com outro estudante, que é o namorado, o companheiro, enfim, o ex, também estudante da UFSC. Mas os dois estão matriculados no mesmo curso, e aí a aluna vai lá e apresenta e fala, olha, ele não pode se aproximar. E eles, tá, o que a gente pode fazer? Ele é um aluno, ele se matriculou, a gente pode negar a matrícula? A gente pode dizer que ele não pode, porque a aluna está pedindo proteção e tem a medida. O que a universidade pode fazer, por exemplo? Isso nos colocou numa situação assim, porque não tem protocolo para isso, né? A gente conversou com a juíza também, e aí a juíza até, olha, né, a UFSC tem que, de alguma forma, sugerir que esse aluno pegue um outro turno ou que pegue essa disciplina num outro semestre, mas tem que garantir que a medida protetiva seja cumprida e que ele não esteja no mesmo ambiente. E isso, claro, gera problemas para a universidade, porque para a universidade, poxa, mas ele é um aluno, ele tem direito à educação, né? Então, assim, essas são discussões que a gente está fazendo agora de uma forma muito pioneira, assim, porque não há. Eu lembro que a UFSC nos perguntou qual é que é o protocolo. E aí a gente conversou com o judiciário, não há protocolo, não existe esse protocolo, né? Então, assim, a gente se coloca super à disposição, enquanto defensoria, também é nossa função essa parte de educação em direitos. Então, o diálogo que a gente fez com a UFSC, que a gente pode fazer com vocês, né, seja com relação a casos específicos, o que a gente pode fazer com relação a esse caso. Claro, alunas individualmente podem ser encaminhadas para essa orientação jurídica, olha, existe, né? Claro, é um direito, a pessoa exerce se ela quiser, né? Mas para discutir realmente com a universidade, ou às vezes discutir com professores e professoras, fazer alguma atividade formativa, alguma capacitação, a gente está sempre à disposição para saber como conduzir isso dentro da universidade, né? A UFSC, eu acho que também fez alguns protocolos assim para casos de denúncia de violência dentro da universidade e tal, mas sempre dialogando com as outras instituições. Eu acho super importante, né, que a instituição tenha esses protocolos. A gente trabalha muito com as escolas da educação básica, né? Então, né, fazendo capacitação para gestores, diretores, diretoras sobre como que tem que ser, né, o que acontece depois de uma revelação de violência dentro, né, por criança, por adolescente e tal, né? Como é que essa rede tem que atuar, como é que essa escola tem que estar preparada. Eu sempre dou um exemplo. Eu já vou encerrar porque o nosso horário aqui era até, acho que já é meio-dia, Bárbara. 15 para meio-dia, tá? Mas eu sempre dou um exemplo quando a gente foi numa escola em Florianópolis, quer dizer, na capital, digamos assim, né? Em que a gente fez uma palestra para uma turma, né? Claro que a gente questiona a efetividade das palestras, não é palestra que a gente precisa nas escolas, né? Precisa que isso esteja incorporado de uma forma transversal no currículo escolar, é isso que a lei coloca, né? Mas ok, né? A gente é convidado para dar palestra, a gente deu uma palestra e depois uma aluna ali de 12, 13 anos buscou a gente, no final da palestra mesmo, buscou a professora e eu para falar, olha, minha mãe sofre violência em casa por parte do padrasto, né, do companheiro dela. Eu já vi, o meu irmãozinho pequeno já viu, mas a minha mãe não pede ajuda. E eu estou comunicando aqui vocês da escola. E a professora, assim, na frente dela, na minha frente, falou, olha, ela já relatou isso, não é a primeira vez que ela relata, e eu já orientei ela de que ela pode ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência. Então, a professora orientou uma menina de 13 anos, deu o endereço da delegacia e falou que ela podia registrar BO. É claro que essa menina não foi registrar um boletim contra o padrasto, às vezes contra a vontade da mãe, se colocando numa situação... Imagina, né, uma menina de 12, 13 anos entrando na delegacia, quero registrar um BO. Então, a escola foi muito despreparada, né? A escola não sabia o que fazer diante, e as escolas, querendo ou não, teriam que estar preparadas para lidar com revelações espontâneas de violência, teria que ter um protocolo do que fazer, quem que foi aquela professora de confiança para quem essa professora relatou, essa professora vai ter que acionar a rede, vai ter que acompanhar essa criança, vai ter que sair da sala de aula e vai ter que botar um outro professor ali no lugar, porque ela vai ter que acompanhar essa menina, eventualmente, no conselho tutelar e tal, e não é simplesmente vou acionar a polícia, vou acionar o conselho tutelar, agora conversa com eles, pessoas que ela nem conhece, que não se sente... Então, já é uma violência atrás da outra e talvez ela não vá mais relatar nenhuma violência depois daquilo, né? Então, assim, a gente vê que as escolas, apesar de ter previsão legal de que teria que ter essa capacitação, essa formação e tal, estão despreparadas. Isso é uma escola de Florianópolis, escolas, muitas vezes, do interior até pode ser melhor, né? Mas, enfim, a gente vê que precisa dessa capacitação, né? Não só para saber o que fazer em caso de revelação de violência, mas também para prevenir, né? Claro, prevenir com construção de outras formas de masculinidade, feminilidade e tal, é o papel da escola. Mas as escolas também estão sobrecarregadas, os professores estão sobrecarregados, estão cansados, né? Então, assim, é um desafio. A parte da educação é um desafio muito grande que a gente tem, né? E, claro, nós aqui, enquanto
assessoramento jurídico, a gente tem limitações, né, de atuação, a nossa atuação é muito limitada para a área do direito, que é isso aqui, perto da complexidade, né? Mas a gente fica à disposição, assim, seja para dialogar com vocês sobre fluxos em casos de revelação de violência, sobre o que fazer, seja para atividades formativas, palestras, capacitações, né, tem diretrizes para isso, podem sempre nos chamar, assim que a gente consegue se organizar, né, claro, com antecedência, enfim, para fazer alguma atividade junto à universidade. Assim, a UFSC, uma época, nos chamava muito para grupos de trabalho sobre esse tema. Algumas coisas saíram disso, alguns protocolos, alguns fluxos, outras coisas não saíram, mas a gente fica totalmente à disposição de vocês, assim, o objetivo, seja individualmente, seja nessa parte mais de prevenção, né, no que a gente puder auxiliar. Então, podem contar com a gente. Tá? Acho que... Bom, não sei se mais alguém tem alguma dúvida, senão eu acho que a gente... O pessoal aqui da Câmara, assim, né, nos deu aqui a tribuna e deixou assim, o tempo que a gente... Mas fica à vontade. Então, mas eu acho que, né, acho que a gente conversou bastante, acho que a gente também conseguiu deixar aqui o nosso recado. Vamos deixar o material também. Aí eu já vi que a Bárbara está trocando contatos aí, então entrem em contato com a gente, né, tirem dúvidas, mandem e-mail aqui para o Defendê-las, para mim também no âmbito do NUDEM, que é o Núcleo de Promoção e Defesa do Direito das Mulheres de Floripa. E ficamos à disposição. O nosso objetivo de todos e todas nós é o mesmo, né, que é a proteção, né, das mulheres, promoção dos direitos, enfim. Agradeço a presença aí de tantos rostos conhecidos. E é isso, gente, ficamos à disposição. Obrigada.